palavra transforme nossas vidas, ó Deus, que ela seja, ó Deus, espada, ó Deus, afiada, ó Deus, que vá de encontro àquilo que nós precisamos, ó Deus. Use a vida do teu servo, ó Deus, traga ele da tua autoridade, ó Deus, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui essa noite para que juntos nós possamos buscar o nome do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de você que está aqui presencialmente e louvo a Deus também pela vida daquelas pessoas que estão nos acompanhando lá pelo YouTube, que Deus possa levar a mensagem de esperança a você. Ouvindo a Sueli aqui falando sobre o Abdullah é um amigo pessoal com o qual eu pude caminhar durante um tempo lá em Foz do Iguaçu e ele é um homem de Deus, com uma história de conversão maravilhosa. E o Abdullah fala algo interessante, ele fala assim: se os muçulmanos de fato creem que Alá é o Deus verdadeiro, por que eles não permitem que se fale em Yahvé? Por que eles não permitem? Nós vivemos num país cristão, de cultura cristã, e aqui todas as religiões são bem-vindas. E nós respeitamos todas as religiões e damos às pessoas oportunidade para praticarem a religião que desejam. Só que, infelizmente, nos povos muçulmanos, as pessoas não têm a permissão para ouvir falar de Cristo. Há leis que impedem as pessoas de terem uma Bíblia, há leis que impedem as pessoas de terem acesso à mensagem de Jesus Cristo, porque de fato os muçulmanos sabem que o poder de Jesus Cristo é capaz de transformar a vida das pessoas. Por isso, meus queridos, é muito importante que nós seguremos as cordas desses missionários que estão lá, no meio desses povos muçulmanos, arriscando às vezes a sua própria vida para falar do Evangelho de Cristo. Precisamos estar ao lado deles em oração e também dedicar nossas ofertas para que eles possam ser usados por Deus e terem a condição que necessitam para anunciar o Evangelho. Como a Sueli destacou aqui, no próximo fim de semana, nós teremos o encerramento da nossa campanha. E você será convidado, então, a trazer as suas ofertas. Você poderá fazer isso através do envelope, colocando aqui no gasofilácio, mas poderá fazer isso também através do Pix, através da transferência bancária. E eu quero que no próximo domingo nós tenhamos um grande momento de oração aqui e um grande momento de ofertório, onde nós possamos, então, com a graça do Senhor, alcançar e ultrapassar o nosso alvo e termos então a graça de ver o amor do Pai invadindo todas as nações. Eu creio que Deus ainda tem uma palavra aos nossos corações hoje e como igreja nós temos caminhado sobre o livro de Ruth e algumas lições que precisamos aprender sobre encorajamento no livro de Ruth. Temos falado sobre isso, sobre a responsabilidade de nós não termos apenas um relacionamento vertical com Deus, no sentido de que apenas eu oro, eu leio a Bíblia e não me importa quem está perto de mim. Pelo contrário, nós temos também um relacionamento vertical com Deus, mas horizontal com os nossos irmãos, e aprendermos a sermos pessoas que recebem encorajamento, porque se cercam de pessoas que podem nos ajudar e nos levar adiante, e também sermos pessoas que encorajam os outros, no objetivo de vermos pessoas brilhando, crescendo, se desenvolvendo ao nosso lado. Nós temos visto que a história de Ruth acontece no período dos juízes de Israel, um período muito difícil para o povo de Deus, porque não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe dava na telha. Então, era um período muito difícil, o povo vivia uma montanha-russa econômica, política, social, e então era uma situação dificílima viver naquele tempo. E então nós vimos na primeira pregação que trouxe aos irmãos, que devido a uma dessas crises econômicas, financeiras, que aconteceu no período dos juízes de Israel, Elimeleque e sua família decidiram deixar a terra de Israel, o lugar que Deus separou para que o seu povo habitasse, e irem para uma terra estrangeira, a terra de Moabe, uma terra que não conhecia o Deus verdadeiro, cujos seus habitantes eram pessoas que praticavam idolatria e que viviam longe da vontade do Senhor. E vimos então na primeira pregação que coisas ruins acontecem, e a essa decisão de sair da terra de Israel, sair do lugar onde Deus estava trabalhando e ir para a terra de Moabe foi a pior decisão que Elimeleque tomou na sua vida. De fato, a situação em Israel não era boa, havia fome, mas ele decide então buscar uma vida melhor num lugar muito pior, e ele sofre as consequências. Vimos na primeira mensagem que infelizmente Elimeleque morre na terra de Moabe, e logo em seguida seus dois filhos, Malom e Quilion, morrem também, e então aquela família fica apenas com as suas mulheres. Noemi, a senhora idosa, que era esposa de Elimeleque, junto com as suas noras, Ruth e Orfa, vivendo
toda a dor e todo o sofrimento de quem escolheu ir para longe do Senhor. No segundo momento, nós vimos como elas então decidem recomeçar a sua vida, dar um passo de fé, e então nós vimos que nós precisamos ter pessoas encorajadoras ao nosso redor, porque Ruth está muito magoada. Noemi está muito magoada com Deus, e ela diz, não me chamem mais de Noemi, mas a partir de hoje me chamem de amarga, porque o Senhor está pesando a mão sobre mim, eu perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, estou numa terra estrangeira, não tenho condições de vida, eu estou perdida. E então ela diz às suas noras, me deixem em paz e voltem para as suas terras, para os seus deuses, para as suas famílias, procurem um marido aí na terra de Moabe, e eu vou voltar para a minha terra. Uma das noras de Noemi, chamada Orfa, diz a Noemi, é verdade, eu vou recomeçar a minha vida e eu não tenho mais responsabilidade com você, porque o que me unia a você, que era o seu filho, faleceu. No entanto, Ruth dá uma das declarações de fé mais bonitas que nós vemos na Bíblia, ela diz, onde quer que você for, eu irei com você. E então Ruth se torna essa pessoa que encoraja Noemi no momento que ela mais necessita. E nessa ocasião, na segunda pregação dessa série, nós falamos sobre isso, que precisamos nos cercar de pessoas encorajadoras. De nada adianta termos ao nosso redor pessoas que ficam junto conosco, lambendo as nossas feridas, né? Mas nós precisamos de gente que nos ajude a levantar e então procurar um caminho melhor. No terceiro momento, então, falamos sobre a chegada dessas 2 mulheres. Noemi, a mulher idosa, junto com a sua nora Ruth, chegando à terra de Belém na época da colheita da cevada e tentando recomeçar as suas vidas. E ali nós falamos que precisamos encorajar pessoas a seguir em frente. Ruth tem uma ideia, ela fala, eu vou sair dessa casa, vou procurar algum jeito de ganhar a vida, vou por aí para ver se alguém me favorece. E Noemi então diz para Ruth, vá Ruth, alguém vai favorecer você. Ruth chega ao campo de um homem chamado Boaz, um homem muito afamado, rico na região, e então os servos de Boaz, vendo que ela era uma mulher trabalhadora, acolhem ela e permitem que ela colha os cereais que eram permitidos que as viúvas e os pobres e os estrangeiros colhessem, aqueles que caíam à medida em que os homens fossem cegando. E então ali Boaz chega na sua plantação, vê aquela mulher, pergunta quem é o dono dessa mulher, as pessoas dizem a ele, essa é aquela moabita que veio junto com Noemi, chegou há pouco tempo aqui na região, e então Boaz, ouvindo da fama dela, de que ela era alguém batalhadora, ele então pede que os seus capatazes favoreçam Ruth, ajudando ela a seguir em frente. E lá nessa terceira mensagem nós falamos sobre isso, que nós precisamos ser pessoas que encorajam outras pessoas a seguir em frente, a avançar, a mesmo diante da dificuldade, dar a volta por cima e ir adiante. E hoje nós vamos seguir um pouco falando sobre sermos facilitadores do recomeço de outras pessoas. Não apenas sermos pessoas que incentivam, não apenas sermos pessoas que encorajam, não apenas sermos pessoas que têm uma palavra certa, mas sermos pessoas que remangam as mangas e que vão ao trabalho, que se comprometem com a vida de outras pessoas, que se colocam à disposição para facilitar que pessoas possam recomeçar a sua vida. Uma vez eu conversava com um jovem que tinha mais ou menos uns 25 anos, e ele estava me contando a história da vida dele. E ele me contou que já teve uns 5 carros diferentes, e que já deu perda total num carro, e que teve problema com outro carro que caiu numa enchente. Aí ele me falou que já foi casado 3 vezes, que tinha 4 filhos, que já havia morado em vários lugares do Brasil, e à medida em que ele ia me falando, eu ia falando, meu Deus do céu, esse homem tem 25 anos e quanta história ele tem. E eu ia ouvindo a história dele e não sabia se acreditava no que ele estava falando, ou se achava que ele era um verdadeiro 71 danado, né? Mas eu ouvindo tudo aquilo que ele estava falando, e de repente ele falou assim, pastor, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que sempre dá para recomeçar. E eu fiquei impressionado, porque aos 25 anos, aquele homem já havia ido à bancarrota e recomeçado muitas vezes. Talvez você não teve a mesma experiência deste homem a qual estou me referindo agora. Talvez você não caiu tantas vezes, mas talvez em algum momento da sua vida você tenha tido essa experiência, de ver os recursos se acabando, ver os sonhos se frustrando, ver a dificuldade batendo a porta e você dizer, agora eu vou precisar me reinventar.
Agora eu vou precisar recomeçar. Eu tenho que pegar os cacos disso tudo que sobrou e fazer algo significativo. Se você já viveu isso, essa mensagem de hoje é para o seu coração, para motivá-lo a recomeçar junto com Jesus Cristo. E se você ainda não viveu isso, ou já viveu há muito tempo, essa palavra veio ao seu encontro motivando você a ser um facilitador do recomeço de quem precisa recomeçar perto de você. Vamos abrir a palavra em Ruth, no capítulo 2. Ruth, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 5 até o verso 22. Leremos de novo um pedaço do texto que lemos na última semana e iremos um pouco mais adiante. Ruth, capítulo 2, verso 5. O livro de Ruth, capítulo 2, dos versos 5 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para que não a tratem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Pode também molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo. E à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da sua refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Este homem é um dos nossos parentes mais próximos e o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com os seus ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Amém? Aqui nós vemos a continuidade dessa história entre Ruth
e Boaz. Sabemos que Noemi era uma mulher idosa que havia chegado na sua terra de volta a Belém de Judá, mas sem esperança de recomeçar, porque ela era uma mulher velha. Ela até falou isso com as suas noras, dizendo: olha, vocês são novas e ainda podem encontrar o marido e ter uma vida, mas eu sou velha. No coração de Noemi está o desejo de voltar para a sua terra e definhar até a morte. Mas Ruth se levanta como alguém que vai lutar por aquela família, vai lutar por aquela história, e ela então se coloca a caminho procurando auxílio até chegar lá à plantação, à fazenda, onde os servos de Boaz trabalhavam. E aqui no capítulo 2 nós vemos um pouco da conversa de Ruth com Boaz, e como Boaz se interessa pela figura peculiar de Ruth, uma mulher que desafia a sua própria sorte, ajudando a sua sogra e procurando dar a ela o melhor que ela pode. E ele então tenta favorecer essa mulher de todas as maneiras. Nós vimos no texto que lemos que Boaz não dá nada de mão beijada para Ruth. Ele não diz para Ruth assim: tome aqui um pouco de dinheiro e vá viver a sua vida. Eu sei o que você fez pela sua sogra, você foi uma pessoa muito especial, você não foi como sua cunhada órfã que voltou para o seu povo, você veio para Belém junto com a sua sogra, a ajudou, então está aqui para você $1 milhão para você viver o resto da sua vida junto com a sua sogra. Boaz não fez isso, ele não foi um benfeitor, ele não foi alguém que deu algo de mão beijada para Ruth, mas ele se coloca numa posição diferente, ele se coloca na posição de um facilitador, alguém que, tendo em vista as suas posses, sua condição, sua posição social, sua relação com aquela cidade, consegue auxiliar para que Ruth, através do seu trabalho, do seu esforço, da sua fé e da sua qualificação, possa recomeçar a sua vida. Isso é uma lição para mim e para você. Todos nós lidamos todo dia com pessoas que estão fracassadas perto de nós. Pessoas que têm casamentos fracassados e que nós, ao olharmos para a vida delas, não conseguimos ver saída para a situação tão difícil em que elas vivem. Às vezes eles até comentam conosco dizendo assim: olha, eu só não me separo da minha esposa por causa dos filhos, porque eu quero terminar de criá-los. E as mulheres às vezes dizem: eu só não boto ele para fora de casa porque eu preciso do sustento que ele dá. Nós vemos isso no dia a dia da nossa vida. Vemos pessoas que estão com a sua vida financeira fracassada, pessoas que têm dívidas tão grandes e tão profundas, que vivem trabalhando para conseguir pagar o juro do juro do juro do que tem. Vemos pessoas que estão perto de nós, que têm uma vida com Cristo completamente fracassadas, pessoas escravizadas pelo pecado, que já deixaram de ser gente como gente deve ser, e se tornaram em um arremedo de gente, pessoas completamente desfiguradas pelos seus pecados, que têm às vezes suas vidas íntimas expostas nas redes sociais, na internet, pessoas que têm vídeos vergonhosos, caindo na rua de bêbado, drogados nas esquinas, passando vergonha, pessoas que estão chafurdadas na lama, e essas pessoas precisam de alguém que lhes ajude a recomeçar, mas é uma ilusão. Eu e você pensarmos que nós poderemos ser os salvadores dessas pessoas. Eu vou lhe salvar, agora eu vou colocar você debaixo da minha autoridade e eu vou tomar conta de você e você vai mudar completamente porque agora eu estou cuidando de você. O que nós precisamos fazer é termos o mesmo direcionamento e o mesmo entendimento que Boaz teve neste texto e entendermos que o Senhor deseja que nós façamos algo, mas o Senhor jamais desejará que nós façamos tudo. Nós precisamos ser apenas instrumentos de Deus, facilitadores dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso ciclo de influência, para que pessoas possam recomeçar. Amém? Eu quero destacar alguns pontos brevemente nesse texto para a nossa reflexão e para que você saia daqui hoje motivado a ser alguém que vai facilitar o recomeço de alguma pessoa. E se você que aqui está hoje ou está aí pelo YouTube nos assistindo precisa recomeçar a sua vida, que você saiba que nesse auditório existem várias pessoas que podem ser facilitadores para você. Ninguém vai lhe dar nada de mão beijada.
Ninguém vai fazer tudo por você, mas aqui existem pessoas que vão ajudar você a encontrar o seu eixo, encontrar o seu caminho, para que você possa recomeçar e resplandecer em sua vida. E a primeira lição que esse texto me ensina é que precisamos facilitar o recomeço de pessoas agindo com bondade. Olhe para quem está perto de você e desafie ele, diga assim, seja bondoso. Boaz não tinha obrigação nenhuma com Ruth. Até porque Boaz, até esse momento, não sabia nem que ela era viúva de um parente próximo seu. Boaz não sabia de nada. Ele não tinha responsabilidade nenhuma para com Ruth. Assim como você não tem responsabilidade nenhuma com seu vizinho que é bêbado. Assim como eu não tenho responsabilidade nenhuma com as pessoas que usam droga perto da minha casa. Assim como nós aqui não temos responsabilidade nenhuma com as pessoas que estão vivendo coisas difíceis do nosso lado. No entanto, ainda que Boaz não tenha responsabilidade por aquelas pessoas, Boaz entende que ele pode ser um instrumento para que Ruth comece. E ele então decide agir com bondade. Na nossa vida nós podemos escolher que tipo de relação nós vamos ter com as pessoas que precisam recomeçar. Nós podemos decidir ser indiferentes e usar o discurso daquelas pessoas que se acham mais santas do que os outros e dizem assim, olha, eu trabalhei, eu lutei, eu me esforcei, eu acordei cedo, tantos dias da minha vida, para mim foi muito difícil chegar onde eu cheguei, essa pessoa está nessa situação porque ela não fez o que eu fiz, ela não se dedicou tanto quanto eu me dediquei, ela não foi atrás das coisas que eu fiz, então se ela está vivendo isso, o problema é dela, eu não tenho nada a ver com isso, ela que se vire, cada um que cuide de si mesmo, cada macaco no seu galho, eu vou viver a minha vida, cuidar da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, das minhas coisas, e que essas pessoas se virem com a sua vida. Nós podemos, sem querer, ter uma atitude de indiferença para com o sofrimento dos outros, uma atitude de frieza para com as pessoas que precisam recomeçar perto de nós, mas o desafio que Deus faz aos nossos corações, através da vida de Boaz, é que nós tenhamos um coração bondoso. Olhemos para aquelas pessoas não pelo que elas são, nem pelo que elas fizeram, mas olhando para elas como Cristo olhou para mim e olhou para você, quando nós ainda estávamos chafurdados no pecado, e Ele não viu o que você era, ou o que você fez, mas Ele olhou o que você poderia se tornar, e Ele lhe salvou de maneira poderosa, fazendo com que você pudesse sair daquela situação terrível que você estava, e pudesse viver todas essas coisas boas que você vive hoje. Então nós podemos, a exemplo de Jesus Cristo, olhar para as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor e dizer, eu vou agir com bondade com ela, não porque ela merece, não olhando porque ela fez, mas olhando que esse gesto de bondade que eu vou ter por ela, pode ser o canal de Deus para que a vida dela seja transformada. Quando Boaz chega à sua plantação, ele pergunta então para o seu capataz quem é aquela mulher, de quem ela é. O capataz diz, é a moabita que veio junto com Noemi, ela está aqui desde cedo colhendo os grãos, ela não parou para descansar nem um pouco. E então Boaz decide falar com Ruth. E ele chega até Ruth e diz assim, minha filha, eu quero dar a você a autorização para que você trabalhe ao lado das minhas servas. Ruth mais à frente diz assim, mas eu não sou uma das suas servas, eu sou apenas uma estrangeira. Mas Boaz olha e diz, eu vejo que você pode ter sua vida transformada, então trabalhe perto das minhas servas, como se você fosse uma funcionária minha. Ruth, você deve estar com fome, senta aqui, come uma refeição comigo, bebe água. Ruth, grãos tostados para você, pode molhar o seu pãozinho no vinagre. Ruth, fica comigo aqui, eu quero ajudar você, eu quero dar uma base sobre a qual você pode erigir a sua vida. Ele chama os seus servos e diz assim, olha, apenas permitam que ela colha do que cai, mas deixem cair dos feixes, e de propósito para que ela possa pegar, favoreçam essa mulher, ajudem ela, porque eu quero ver como ela recebe a minha bondade, e se a minha bondade pode de fato ajudá-la, para que ela possa se levantar da situação em que ela está.
Sabe por que muitas vezes eu e você temos dificuldade de sermos bondosos com as pessoas que precisam recomeçar perto de nós? Porque nós não queremos errar. Nós não queremos dar o tiro errado, né? Nós não queremos ajudar uma pessoa que depois não vai valorizar a nossa ajuda. Ou não queremos desperdiçar o nosso recurso, o nosso tempo, a nossa capacidade com pessoas que nós não sabemos se frutificarão aquilo que nós estamos fazendo. Mas, meus irmãos, ser bondoso e ajudar pessoas, facilitar o recomeço de pessoas, é sobretudo um ato de fé. É você acreditar que Deus pode pegar um simples conselho, uma simples ajuda, um simples favorecimento que você dá para alguém, um simples mover de pauzinhos que você pode fazer através dos seus grupos de influência. É crer que Deus pode usar isso para transformar por completo a vida de uma pessoa. Nós precisamos aceitar o desafio do Senhor de sermos bondosos com quem está perto de nós e precisa da nossa ação. Então, em nome de Jesus, eu quero desafiar você que está aqui esta noite, que você não seja tão duro, não seja tão ensimesmado, não seja tão juiz da vida das pessoas, mas abra o seu coração para de alguma forma poder estender a destra da comunhão para quem precisa recomeçar e ajudar aquela pessoa. Não importa o que ela vai fazer com a sua ajuda, não importa se ela vai honrar você ou não vai, não importa se a sua ajuda vai ser desprezada ou não vai, mas faça a sua parte, ajude. Você não precisa fazer tudo. Não estou dizendo para você sair por aí, pegando os mendigos e levando para sua casa, fazendo coisas desse tipo, que isso tudo é loucura, mas você pode ser instrumento na vida de pessoas. Então não se prive de fazer a sua parte, agindo com bondade, como Boaz também agiu. Amém? Mas em segundo lugar, esse texto me ensina que nós precisamos facilitar o recomeço de pessoas, observando como elas reagem durante todo o processo. Repita comigo, o recomeço é um processo. Perceba que Boaz favorece Ruth. Ele dá um gesto de bondade para ela. E agora ele fica observando como ela responde ao que ele semeou na vida dela. Ele diz: você pode andar junto com as minhas servas, pode sentar na mesa e comer a refeição junto com os meus servos, pode beber a água do poço, pode molhar o seu bocado no vinagre, você pode ficar aqui com a gente, você pode ir atrás da cega, colhendo daquilo que vão deixar cair para você. Isso tudo é a minha parte, eu estou favorecendo você, estou dando a você o subsídio que você precisa para recomeçar a sua vida. Mas agora Boaz começa a atentar como que Ruth reage àquilo que ele fez por ela, porque ele sabe que o recomeço é um processo e que precisa ser um processo acompanhado com cuidado. E Ruth então surpreende no verso 10, porque ela, ao ser alvo da bondade de Boaz, ela não faz como algumas pessoas que eu e você ajudamos às vezes, que se sentem extremamente merecedoras dos atos de bondade que nós fazemos, né? Elas acham quase que você tem obrigação de ajudá-las. Ruth, ao receber o cuidado, a bondade graciosa de Boaz, ela se curva diante dele e fala: eu não passo de uma estrangeira, e mesmo assim o meu Senhor me favorece. E aí Boaz olha para ela e fala: puxa vida, é esse sentimento que eu queria ver no coração de quem eu ajudei, é esse sentimento que eu quero ver no coração de quem está recomeçando. Ela agradece no verso 13 pelas palavras boas e gentis de Boaz. E Boaz dá uma palavra tão bonita para ela, né? Quando diz: olha, que o Deus de Israel, sobre as asas de quem você veio procurar auxílio, abrigue você e ajude você, para que você possa vencer dentro das suas dificuldades. Boaz está acompanhando como que aquela mulher recebe os atos de bondade, o cuidado que ele dá. E Ruth vai passando nas etapas, demonstrando que ela é alguém que precisava apenas de uma oportunidade. Ela era alguém que precisava apenas de alguém que desse a ela uma base para que ela pudesse, então, através do fruto do seu trabalho, recomeçar. Não há, meus irmãos, recompensa maior
para quem gosta de abençoar as outras pessoas do que ver que aquela ajuda que nós demos para aquela pessoa realmente serviu para que ela avançasse, crescesse, se desenvolvesse. Como é bom quando nós vemos as pessoas aproveitando a bondade da qual são alvos. E Ruth está dentro desse grupo das pessoas que sabem lidar com a bondade. É bem verdade que nem eu nem você merecíamos o amor de Deus que foi derramado sobre nós, a graça que nos salvou. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor foi bondoso conosco. E agora a Bíblia desafia a mim e a você a sermos gratos ao Senhor, entregando a Ele o fruto do louvor que Ele quer ouvir dos nossos lábios, adorando o Seu nome, anunciando a Sua palavra, pregando a Sua salvação, abençoando as pessoas que estão perto de nós. Nós não fazemos nada do que fazemos para ser salvos. Nós somos salvos a priori. A salvação não depende do que eu faço ou do que você faz. A salvação é um presente gracioso de Deus para mim e para você. Mas à medida em que nós somos alvos dessa bondade, em que Deus deposita em nós o seu Espírito e nos restaura, nós somos desafiados, meus irmãos, a responder a esse amor e a sermos fiéis. E como é bom quando nós vemos pessoas que são abençoadas por nossa bondade, entendendo isso e honrando aquilo que nós fizemos por ela. Por isso, quando você for ajudar alguém a recomeçar, você deve agir com bondade com ela e fazer o que Jesus nos ensinou. Seja manso como uma pomba, mas astuto como uma. Seja esperto. Você ajuda uma pessoa e aí você observa como Boaz observou. Como que ela reage quando ela sai do momento da provação? Ela continua sendo fiel ou ela vira as costas para o Senhor? Como é a relação dela comigo quando ela precisa de algo que eu possa oferecer? E como é a relação dela comigo quando ela não precisa mais de algo que eu possa oferecer? Será que ela é uma pessoa cuja qual os meus atos de bondade, a minha ajuda, o meu auxílio, vai servir para que ela se levante? Ou ela é apenas um buraco negro, que toda a energia do universo não será suficiente para tapá-lo? Pelo contrário, ele vai consumir tudo que eu colocar nele e nada vai adiantar para mudar a sua mente e o seu coração. Nós precisamos ter atenção com isso, porque de fato existem pessoas no nosso mundo que são sugadores de energia, pessoas que chegarão para você, mansas, tímidas, falando fino, dizendo: eu preciso tanto de ajuda, você consegue um emprego para mim? Você consegue uma ajuda? Eu estou com as contas lá de casa atrasadas, pode ajudar a pagar, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E você então vai sentir Deus falando no seu coração e você vai dizer: eu vou agir com bondade para ajudar essa pessoa a recomeçar. Eu vou ser um facilitador na vida dela. E aí, às vezes, você ajuda. Mas quando nós percebemos que essas pessoas não têm uma mudança na sua vida, mas que elas, vez por outra, ficam dependendo da ajuda de um, da ajuda de outro, da ajuda de um, da ajuda de outro, nós precisamos levantar as nossas anteninhas e pensar: será que não há pessoas com as quais eu posso agir com bondade, que vão valorizar e utilizar isso como subsídio para recomeçar as suas vidas? E que nós possamos então procurar agir com bondade na vida daquelas pessoas que sabem viver o processo do recomeço. Alguns anos atrás eu vivi uma experiência muito interessante em Foz do Iguaçu. Havia uma mulher que era irmã de uma pessoa que fazia parte da nossa igreja. E ela era casada com um homem paraguaio. Se tem algum paraguaio aqui presente, ou algum paraguaio nos assistindo, eu sei que isso não é a realidade dos paraguaios, mas os homens paraguaios têm a fama de serem homens que não gostam muito de trabalhar. E no caso daquele marido daquela mulher, isso não era apenas a fama, mas era a realidade sobre a vida dele. Ele era um homem que não gostava de trabalhar. Um paraguaio que acordava cedo, fazia um tererê, sentava na frente de casa, e ali ele saía só quando anoitecia. Eles tinham 6 filhos. E as crianças sofrendo. Lá em Foz do Iguaçu nós fazíamos, e fazemos até hoje, sempre tem comida no culto. Porque a realidade da nossa igreja é de pessoas que precisam comer.
Então, lá em Foz do Iguaçu sempre havia comida na chegada, comida na saída, para as pessoas comerem. Quando aquela mulher chegava com seus 6 filhos, eles limpavam a mesa da comida, começavam a comer bolacha, tomar refrigerante, comer e comer. E nós percebíamos que aquela família tinha uma situação difícil. E um dia, então, a irmã dessa mulher, casada com esse homem paraguaio, que era mãe de 6 filhos, procurou a igreja e falou: pastor, nós precisamos ajudar a minha irmã. O marido dela não gosta de trabalhar mesmo, é uma situação difícil, mas nós não podemos deixar as crianças dela passando fome. Vamos doar uma cesta básica para ela? E eu então falei assim: puxa vida, a vida dessas crianças me importa muito. E embora o marido dela seja uma pessoa meio problemática, nós vamos ajudar. Não é difícil para a nossa igreja levar uma cesta básica para que eles possam ter pelo menos o básico para viver. E então, todo mês nós levávamos uma cesta básica, e eles então recebiam vários e vários quilos de farinha, vários e vários quilos de arroz, coisas básicas que podiam ajudá-los na sobrevivência mínima. E por alguns meses nossa igreja fez isso. Até que um dia, eu pus a cesta básica que nós levávamos para eles, dentro do meu carro, e cheguei à casa daquela família para entregar a cesta básica. E quando eu cheguei lá, havia um churrasco acontecendo. 6 engradados de cerveja, um em cima do outro, assim, ó. E a paraguaiada toda reunida junto ali, né? Comendo e tomando cerveja. E eu cheguei assim com a cesta básica no colo, assim, ó. E olhei aquela cena. Imagina a cara do pastor vendo aquilo. E a mulher então saiu lá de dentro meio amarela, meio sem saber o que falar. Ô, pastor, o senhor trouxe a cesta básica? Não. Eu entreguei a cesta básica para ela e falei: ó, Deus abençoe, está aqui sua cesta básica. Voltei para casa em crise. Falei: ô Senhor, não é possível. Como é possível que algumas famílias possam deixar os seus filhos passando fome, porque querem fazer festa, agradar outras pessoas? Como é possível que alguém tenha uma mente tão deturpada? Mas moral da história, aquela situação foi tão dramática que aquela mulher nunca mais pisou na igreja. Não teve mais coragem de voltar até a igreja. E eu algumas vezes tentei procurá-la e ela ficou muito envergonhada com a situação. E nós chegamos à conclusão de que aquela família tinha muitas dificuldades que a nossa cesta básica não podia resolver. Eles precisavam recomeçar. Precisavam de um encontro com o Senhor, precisavam de uma mudança de mente, precisavam de uma caminhada que eles não estavam dispostos a fazer. Então, o que a igreja faria, se continuasse abençoando aquela família, seria jogar aqueles bens, aquele dinheiro, aquele recurso, aqueles alimentos, praticamente fora. Nós precisamos ter sabedoria com as pessoas que nós ajudamos. E se nós percebemos que as pessoas estão tentando colocar nariz vermelho na gente, a gente diz: opa, espera aí só um pouquinho. Nós aprendemos com Jesus a sermos bons, mas nós não somos bobos. Nós aprendemos com Jesus a sermos mansos e generosos, mas nós não somos trouxas. Não ache que nós vamos abençoar e ajudar você a qualquer preço. Nós queremos ver aquilo que nós estamos semeando, frutificando em sua vida. Mas em terceiro e último lugar, o texto me ensina que nós precisamos facilitar o recomeço das pessoas, motivando-as a trabalhar duro. Amém? Nós precisamos trabalhar muito, viver dá trabalho, não é verdade? E todos nós aqui trabalhamos bastante. Se eu perguntasse para você, você gostaria de trabalhar um pouco menos? Todo mundo aqui ia levantar a mão e falar: olha, como eu gostaria de trabalhar um pouco menos, nem que seja 1 hora menos por dia, ou nem que seja sexta-feira sair um pouco mais cedo, eu gostaria de trabalhar um pouco menos, porque a minha vida é muito corrida, e nós todos estamos trabalhando duro, porque a vida, as coisas da vida exigem que nós trabalhemos. Algumas pessoas olham para o pastor, né, e pensam assim: o trabalho do pastor é muito fácil, ele só vai ali no púlpito, prega a palavra, né? Ele já decorou tudo isso que ele está falando, ele vai lá, fala e vai embora e fica a semana inteira lá na casa dele, deitado no sofá, relaxando.
Meus irmãos, o pastor trabalha muito também. E semana passada, né, eu cheguei em casa 2 dias madrugadão, porque estava junto com os irmãos, ouvindo as histórias, abençoando, sendo abençoado. Então nós, meus irmãos, precisamos entender que não há vitória sem trabalho. Amém? Ponto final. Então veja, Boaz favorece Ruth, conversa com ela, fala, não, agora você trabalha aqui comigo até o fim da colheita, você está contratada, entre aspas, né? Eu não lhe contratei como serva, mas eu vou ser bondoso com você até que o último grão seja colhido nas minhas fazendas. E então Ruth se motiva com aquilo. Ela junta aqueles grãos daquele dia, e só com os grãos daquele dia ela junta um cesto cheio. E agora ela volta para casa. E eu fico imaginando essa cena. Ruth saindo de casa, angustiada, temerosa, naquele dia, sem saber o que ia acontecer da vida dela. Você já saiu assim de casa um dia? Talvez um momento que você estava desempregado, você pegou aquela pastinha, né? Com seus currículos dentro. Você acordou, lavou seu rosto, falou, meu Deus, agora eu vou sair de casa. E o que vai acontecer? Ruth estava assim, saiu de casa sem saber o que ia acontecer. E aquela mulher que saiu, sem saber o que acontecer, e o que ia acontecer, agora volta com um cesto cheio de cereal nas suas costas. Ela encontra Noemi, e ela se alegra com Noemi, e diz, olha só aqui o que eu trouxe. E ela, tem um detalhe nesse texto que me chama muito a atenção. Porque Ruth traz de volta um cesto cheio de cereais, mas o texto traz um detalhe interessante, que ela trouxe para Noemi o que sobrou da sua refeição. Fico imaginando Ruth comendo, todas aquelas coisas gostosas que Boaz deu para ela, e aquele grão tostado que Boaz deu para ela era coisa do chefe, né? Era Boaz que comia aquele negócio gostoso, mas ele deu para ela como oferta. Eu fico imaginando Ruth comendo, guardando, comendo e guardando. Falou, eu tenho uma boca para alimentar lá em casa, e Noemi vai comer disso aqui que eu estou comendo. E ela chega em casa alegre, com aquele cesto cheio, com a marmitinha de Noemi, e fala, Noemi, Deus me favoreceu. Noemi fala, minha filha, que bênção, onde que você trabalhou? Ela fala, um homem poderoso, rico, muito legal aqui da cidade. O nome dele é Boaz. Quando ela fala isso, Noemi treme, cena de novela. Se fosse novela, né, ia dar o comercial agora nessa hora. Noemi fala, minha filha, louvado seja Deus, exaltado seja Deus. Você não sabe, mas esse Boaz é um dos nossos resgatadores. Ele é um parente próximo. Eu já falei aqui em outro momento, mas falo hoje de novo, que na cultura de Israel havia um costume, que quando um homem morria e a sua esposa ficava sem filhos, algum parente próximo, seu irmão, se não seu irmão, seu primo, se não seu primo, algum parente mais próximo, tinha a obrigação de resgatar aquela mulher, no sentido de dar continuidade à vida daquela mulher, no sentido de cuidar do patrimônio daquele homem que havia falecido, e no sentido de dar descendência. Os filhos que aquele homem teria com aquela mulher viúva não seriam considerados seus filhos, mas seriam considerados filhos daquele que faleceu. Ele deveria dar descendência àquele homem que morreu. Então, essa era a figura do que a Bíblia chama de um resgatador. E então a Noemi fala para Ruth, Boaz é um dos nossos resgatadores. Deus levou você no lugar certo. E Ruth diz a Noemi, Noemi, ele me desafiou a ficar lá, trabalhando, indo junto com as servas dele, atrás da cega, até que termine a colheita. E Noemi diz, vá minha filha, vá, fique lá, vá atrás dele, participe disso, muito bem, faça o que ele lhe disse, minha filha, fique com as servas dele, em outros campos vão maltratar você, mas esse homem é um homem importante, fique com ele e continue trabalhando duro. Noemi motiva a Ruth a continuar acordando todo dia cedo, indo para a fazenda de Boaz e colhendo o seu cereal. Noemi percebe que alguém favoreceu Ruth e ela se alegra que esse alguém tenha sido Boaz, um possível resgatador. Mas nos versos 21 e 22, Noemi motiva Ruth a seguir trabalhando até o fim da colheita. O que isso ensina para mim e para você?
Nós devemos ser bondosos com pessoas que precisam recomeçar. Nós precisamos ficar atentas como elas se comportam com aquela ajuda que nós entregamos a elas. Mas nós precisamos motivá-las a trabalhar duro. Nada vai vir de mão beijada. Ah, mas estou numa situação muito difícil, eu sou muito pobre, eu não tenho o que fazer. Eu posso ajudar você arrumando uma vaga de trabalho para você. Mas quem vai acordar todo dia cedo, quem vai pegar um ônibus, quem vai fazer as atividades do trabalho, é você. Você está disposto a fazer isso? Você vai precisar trabalhar duro. Ah, mas o meu casamento está numa situação muito difícil. Eu queria vir aqui na igreja, o pastor passar um óleo na minha cabeça e resolver as questões. Não vai acontecer, esqueça isso. Eu posso ser um facilitador para você recomeçar. Posso tirar os ruídos que existem entre você e seu marido e ajudar vocês a conversar que nem gente. Que tem muito marido e mulher que conversa rosnando um para o outro, né? Mas vocês vão precisar recomeçar. E vai dar trabalho. Vai ser trabalho duro. Vai ser difícil. Você acha que alguém que está viciado, perdido aí nas ruas, vivendo no mundão, você acha que é fácil ele sair? A gente pode facilitar o recomeço. Dizer, olha, eu conheço uma clínica, eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que pode lhe ajudar, eu posso botar você dentro de um carro aqui, bater lá em São Paulo e colocar você num lugar lá para você passar tratamento. Mas vai dar trabalho. Você vai ter que trabalhar duro nesse negócio para você conseguir ser um vitorioso. Vencer na vida dá trabalho. E se nós queremos favorecer pessoas para que recomecem, se nós queremos facilitar o recomeço de pessoas, nós precisamos motivá-las a trabalhar. E aqui tem uma coisa muito interessante que a Bíblia nos ensina, que é a cultura de prestação de contas. Quando alguém vem e fala conosco alguma coisa, né, e diz assim, olha, eu estou com um determinado problema. Algumas pessoas que já lidam melhor com prestação de contas ficam assim, né? Gravam aquilo na cabeça e a próxima vez que encontram aquela pessoa perguntam, e aí, como é que está? O que você fez? O que melhorou? O que piorou? Como que está a situação? E a gente vai assim acompanhando o progresso, acompanhando o crescimento, acompanhando o desenvolvimento e vendo se aquelas pessoas estão de fato trabalhando naquilo que precisam vencer. Nós podemos facilitar o recomeço das pessoas, mas nós não podemos fazer tudo por elas. Elas precisarão trabalhar duro. E a nossa tarefa, como facilitadores de recomeço, não termina na hora em que a gente supre a necessidade momentânea da pessoa. Não é assim, eu moro na rua e preciso de uma coberta, e a gente dá uma coberta. Não é assim, eu estou com uma dificuldade, eu vou fazer uma oração por você. Mas a nossa tarefa termina quando nós vemos aquela situação de penúria se transformando numa situação de prosperidade. O recomeço termina quando de fato aquela pessoa consegue vencer aquilo que está destruindo ela. E nós então acompanhamos o seu desenvolvimento, o seu trabalho duro em todos os processos que ser vitorioso demandará. É muito bom ajudar pessoas a recomeçar. Ser um facilitador. Você tem as suas posses, você tem as suas palavras, os seus conhecimentos, você tem o seu ciclo de influência. E às vezes você pode ser um instrumento preciso na vida de alguém que precisa recomeçar perto de você. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir os seus olhos e parar de viver a sua vida cristã como se você estivesse numa bolha. É a minha vida, a minha família, as minhas coisas. Eu estou que nem um cavalo. Já viu o cavalo? Coloca lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de os antolhos, né? Coloca assim, ó. Aquele negócio no olho dele, ele não consegue olhar para o lado. Nós precisamos enxergar as coisas. E que Deus nos dê graça, para que nós tenhamos a experiência que Boaz teve, que é de ver a vida de Ruth completamente transformada. Boaz não sabe, vou dar um spoiler aqui, né? Boaz não sabe, mas aquela que ele está favorecendo vai recomeçar uma história. E vai abençoar muito a vida de Boaz.
Boaz vai ser muito abençoado através dessa pessoa que ele favoreceu. E eu e você podemos viver isso, ajudar pessoas, facilitar o recomeço de pessoas que no futuro vão, talvez em algum momento da nossa vida, nos ajudar nos nossos recomeços. Vamos orar por essa palavra? Talvez haja alguém aqui essa noite que precisa recomeçar. Você está numa época de recomeço na sua vida. E você quer orar ao Senhor nesse momento dizendo: Senhor, me ajuda a recomeçar. Eu preciso disso, Senhor. Talvez você tenha escondido as suas dores, os seus problemas, com medo dos olhares que julgam, com medo do que as pessoas vão falar. Mas eu quero desafiá-lo essa noite a você compartilhar. Existem muitos facilitadores de recomeço nessa igreja. E se você encontrar no Senhor a liberdade para abrir o seu coração, essas pessoas poderão abençoá-lo e você poderá mudar de vida. Não alegra o nosso coração ver pessoas que frequentam a nossa igreja sofrendo. Nós queremos que você seja um vitorioso em nome de Jesus. Mas para isso você precisa trabalhar duro nesses recomeços. Abra o seu coração essa noite para o Senhor. Permita que o Senhor veja a sua dor. E se comprometa a pedir ajuda. Como pastor dessa igreja, eu me coloco à sua disposição para ouvir o seu clamor e para mobilizar uma rede de facilitadores que possam ajudar você no seu recomeço. Faça isso em nome de Jesus. Mas talvez existem pessoas que estão aqui, esta noite, sentados nas cadeiras dessa igreja, nesse templo, que pensaram em outras pessoas à medida em que iam ouvindo essa palavra. E disseram assim: eu conheço alguém que precisa recomeçar. E de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração para você se mover em direção a essa pessoa. Talvez alcançando algo que você pode alcançar. Talvez mediando algo que você pode mediar. O Espírito Santo lhe desafia esta noite a parar de viver na bolha e a decidir a abençoar pessoas que estão perto de você. Então assuma esse compromisso diante do Senhor. Fale isso para o Senhor. Senhor, tira de mim esse coração que julga. Tira de mim esse coração incrédulo que acredita que nada vai dar certo. E me ajuda para que eu seja um facilitador de recomeços. O Senhor está ouvindo nossas orações. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor esta noite. A Tua palavra é viva e maravilhosa. Muito obrigado porque ela encontra lugar nos nossos corações esta noite. Alguns de nós aqui viajaram no passado e lembraram de situações da sua vida, momentos em que precisamos recomeçar. Eu sou tão grato ao Senhor, Deus, porque em alguns momentos da minha vida em que eu precisei recomeçar, o Senhor colocou pessoas tão importantes na minha vida. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada uma delas. Muito obrigado, Jesus. Talvez alguns dos meus irmãos que aqui estão também voltaram ao passado, lembrando dos seus recomeços. Senhor, parece que é algo que ficou tão distante de nós, mas existem tantas pessoas vivendo isso hoje. Então, Senhor, se há alguém presente aqui, nessa igreja física, ou alguém presente lá do outro lado da telinha, na igreja virtual, clamando ao Senhor que o Senhor lhe ajude nos seus recomeços. Senhor, toma nas tuas mãos essa vida e faça com ele o que o Senhor fez com Ruth e Noemi, tirando da situação de desesperança, de tristeza, de desespero e derramando sobre eles a provisão graciosa do Senhor. Os ajuda, Senhor, para que eles se abram para receber a ajuda de outras pessoas. Os ajuda, Senhor, para que eles estejam dispostos a trabalhar duro para vencerem essas dificuldades. E se aqui no templo, Senhor,
ou lá no YouTube, existem pessoas que estão dizendo: Senhor, o Senhor me desafiou essa noite para ajudar alguém a recomeçar. Senhor, usa a nossa bondade como expressão clara do teu amor. Nós não podemos fazer nada bom partindo de nós mesmos, mas nós temos dentro de nós a fonte de todo o amor e de toda a bondade, o Espírito Santo do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a nos mover, nos tira, Deus, desse sentimento egoísta e nos faz abrir os nossos olhos para abençoar vidas que carecem da bênção do Senhor perto de nós. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida da igreja. Queridos, louvado seja Deus pela vida de todos vocês que aqui estão, as pessoas que nos visitam, que você se sinta sempre muito bem aqui junto com a igreja. Nós somos a Igreja Batista Aeroportos, temos servido o Senhor aqui nesse lugar há muitos anos e ficamos muito felizes com pessoas que nos visitam. Quero destacar em especial hoje a minha mãe, né, o irmão João Roberto, que ali estão, meu padrasto, que Deus abençoe, dá um oizinho aí para a igreja ver vocês. Você pode abraçar ela e agradecer ela por ter me trazido ao mundo, né? As pessoas que me conhecem, que conhecem ela, dizem que eu sou muito parecido com a minha mãe, na minha personalidade, no jeito de ser. Então ela é uma bênção na minha vida e eu amo muito a minha mãe e tudo aquilo que Jesus fez por ela. E você que nos visita, sinta-se à vontade, a nossa programação semanal será passada lá, né? Muito bem. A Renata está fazendo sinal. Então fique atento à nossa programação semanal. Fer, você sabe qual que é a programação dessa semana? Não, Isa, eu não sei qual que é. Terça-feira, às 8 horas, tem café com oração lá na casa do irmão Rogério Passado. Às 19h30, tem célula das mulheres aqui no templo mesmo. E na quarta-feira também temos o culto de orações para você se conectar mais com Deus às 19h30. E na quinta-feira, tem alguma coisa que eu posso participar, Isa? Pra você não, mas pro Rômulo tem. Às 20 horas, a gente tem célula dos homens aqui na igreja mesmo. Isa, eu fiquei sabendo que essa semana tem um concílio ao Ministério Pastoral do irmão Rogério. Que dia que é? É sábado, às 9 horas, aqui no templo. E domingo eu já sei. Às 10 horas nós temos escola dominical, que estamos estudando o Ministério do Profeta Elias. Isso, e às 19 horas a gente vai ter o nosso culto de celebração. E a gente vai dar continuidade sobre a palavra do livro de Ruth. Ô Isa, e segunda-feira? Não, segunda-feira não tem nada, porque é folga do pastor Felipe. Muito bem, né? Essas meninas são muito queridas. Ficou faltando apenas um aviso que no próximo domingo nós temos, como já falamos aqui, encerramento da campanha de missões mundiais. Então, se prepare para isso. A Renata pede para avisar os irmãos também que no dia 13 de abril, ela quer fazer algumas fotos com as famílias da igreja que vão ser utilizadas depois em maio, que é o mês da família, né, que nós comemoramos como crentes batistas, o mês da família em maio. Então, no dia 13 de abril, ela vai vir preparada, vai fazer um cantinho para tirar fotos das famílias. Então, venha com a sua família e venha preparado para tirar fotos depois do culto aqui à noite, no dia 13 de abril. Amém? Vamos exaltar o Senhor, então, vamos cantar mais um cântico de louvor e no final nós vamos orar e nos despedir da celebração de hoje. Vamos nos colocar de pé? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor Jesus, despede o teu povo debaixo da tua paz. Que possamos ir para os nossos lares agora cheios da bênção e da provisão do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada, guiada pelas tuas mãos, orientada pelo teu Espírito. Usa a nossa boca como boca do Senhor nessa semana. Usa nossas mãos como as mãos do Senhor, os nossos pés como os pés do Senhor. Que possamos viver na tua presença em todos os dias. Pedimos agora, Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor e que as doces consolações do Santo Espírito conosco estejam e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Abrace alguém que está perto de você e aí depois vamos embora. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome.